Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria falar, pois tem muita gente falando sobre solidão e solitude. Solitude, para definir, dando uma definição minha, é a capacidade de uma pessoa de apreciar a própria companhia, certo? Não é como muita gente diz que é viver basicamente sozinho. Nós, seres humanos, somos seres sociais. A psicanálise e o seu determinismo, que é o motor dela, basicamente diz que são nossas interações sociais que determinam como nós somos, que nos moldam, certo? Mas não é sobre isso que eu quero falar, sobre psicanálise. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: você consegue questionar você para que você se pergunte se você realmente consegue se suportar sua companhia e, de certa forma, ter uma resiliência contra o tédio, certo? Porque o que eu digo é o seguinte: a interação com seres humanos, sejam eles vivos ou não, reais ou não. Por exemplo, eu tenho livros são interações com autores que às vezes faleceram há séculos, mas não deixa de ser uma interação, certo? Agora, o que eu digo é o seguinte: você conseguiria, por exemplo, ficar sozinho esperando num ponto de ônibus? Ou num ponto de ônibus, porque eu digo que o ônibus costuma não demorar mais. Sem reclamar, sem ficar mexendo no celular o tempo todo? É uma pergunta que eu digo isso. Só observando a paisagem, pensando consigo mesmo, se refletindo. Porque se você a resposta for sim, e aí eu digo, para ficar mais difícil ainda esse autoquestionamento que você vai fazer, pensar que o ônibus é em feriado ou final de semana, e ainda domingo, certo? Que eles costumam demorar mais. Então, assim, pensar mesmo, olhar o clima, olhar os carros que passam, as pessoas, tudo isso, e refletir mesmo sozinho, tirar conclusões, e não precisa ser necessariamente agressivas, digamos assim, ou amistosas. Apenas pensar, sem juízos de valores. Pensar se vai chover ou não, se vai esfriar. Pense tudo nesse espaço de tempo. Tá lá só você e o ônibus para chegar, que você não sabe quando. Eu digo isso porque você vai ter um exemplo de que, se você conseguir sobreviver esse tempo, esse momento, sem celular, sem ficar bisbilhotando nas redes sociais, sem ficar procurando entretenimento, aí sim eu digo que você é apto a apreciar a solitude. Porque você consegue ter as suas grandes ideias. Eu não vou dizer grandes ideias no sentido de que você vai escrever obras-primas, falar coisas bem pensadas, ter aquelas sacadas disso. Daí tem o tutorial de como não pensar. E aí sim você tem grandes ideias. Mas o que eu quero dizer é fazer capacidade de dialogar consigo mesmo e de se suportar. Porque muita gente que fala da solitude, normalmente ela está falando de viver sozinho. É um pouco diferente. E aí entra a solidão.
A solidão é um sentimento que libera a bile negra pelo corpo, que infecta ele, te deixa doente e faz você fazer coisas horríveis, como por exemplo ligar para sua ex, para o seu ex, sei lá, implorar por atenção, ser aquela pessoa carente. Tudo isso é solidão. Solidão é algo negativo. Certo? Então eu quero que vocês entendam isso e que vocês reflitam. Porque basicamente muita gente que se propõe a falar de solitude, na verdade está querendo que você tenha companhias fugazes, que você, digamos, viva a modernidade líquida, onde basicamente todo o seu relacionamento é superficial, você é rápido, entendeu? E basicamente também, ao contrário de mim, né, que só aqui falo, eles querem te vender alguma coisa como uma mentoria, um auxílio, um bate-papo, até a companhia deles. Certo? Eu digo isso porque esse sentimento de solidão que causa carência te deixa vulnerável. E eu não estou dizendo que se você fez o teste do esperar o ônibus e se viu que você realmente não consegue se aturar por muito tempo, não quer dizer que você deva sair correndo atrás disso, mas que você deva de novo ocupar sua mente, certo? E bom, a melhor forma de fazer isso é começar pelas mãos. Obviamente não vou dizer para substituir o ônibus por uma bicicleta, né? Não porque você fica guiando guidão, mas não é disso que eu quero falar. É fazer uma atividade física, de manipular algo. Eu não estou dizendo fazer exercícios, porque eu mesmo só faço Muay Thai. Mas e eu detesto levantar peso e detesto fazer esteira. Eu sou aquela pessoa que vai de carro na academia pra fazer esteira, falando de mim. Mas é disso que eu quero falar para vocês. É que essas pessoas que estão vendendo a solitude como isso, elas estão na verdade querendo ganhar com a sua carência, com a seu sentimento de solidão. E eu queria deixar um outro questionamento, que é: se você se sentir solitário, que é o seguinte, por que você não se suporta, digamos assim? O que eu quero dizer é o seguinte: porque você precisa de outra pessoa. Você tem assim essa necessidade de fofocar, digamos assim, de jogar conversa fora, ou sei lá, de ler 300 mil livros, ou que é claro que obviamente falar com alguém você vai, isso daí é inevitável, ter uma conversa, talvez sente uma pessoa ao seu lado no ônibus, mas reflita por que você não se sente essa solidão. E aí talvez você consiga chegar num estágio de aí sim poder suportar a solitude. E suportar e aproveitar, na verdade, não suportar, porque você não vai ser um fardo, a sua própria companhia. Essa autorreflexão pensa, será que é porque você não é chato? Será que é porque você tem assuntos repetitivos? Será que não é porque você não tem assuntos às vezes? É só o seu cotidiano de volta para casa, da casa para o trabalho para casa? Ou
basicamente você acha que, e aí já usando outro conceito da psicanálise, você é um narcisista que acha que todo mundo tem ideia ruim, que todo mundo é idiota, que todo mundo, e só você é esperto, e só você sabe tudo, e você não se relaciona com essa gente, você não se mistura com essa gentalha. É um pensamento. Então, é algo para se auto-refletir. Mas, como eu disse, cuidado com quem fala de solitude, porque elas podem te levar para a solidão. E a solidão, eu posso te dizer, como eu já disse, e eu gosto de me repetir, ela te faz fazer coisas horríveis. E bom, é melhor falar sozinho, falar com as paredes, do que se arrepender do que você fez. Obrigado.